arma, que é para o projétil que está ali dentro, de sair dali, destravar, que é para o próximo entrar. Trava. Em meio a tantas mortes, um dado chama a atenção. Dos 20 policiais mortos em serviço, quase a metade foi atingida no tórax. A informação levanta uma dúvida. Será que os coletes têm blindagem suficiente para suportar as armas dos criminosos? O pai do soldado Gilberto diz que não. O colete do meu filho, ele comprou. Foi ele que comprou porque ele não acreditava naquele colete que ele recebia da Polícia Militar. Procurado, o comando da corporação não quis falar sobre o assunto. O colete, a maioria deles são vencidos, as armas não têm uma manutenção periódica, por isso que elas falham, né? As munições são precárias, velhas. Atribuir a crise financeira, né, não é correto fazer isso. Porque esses problemas não é de hoje, porque a crise financeira é de alguns anos para cá. Dias antes de morrer, o marido de Jéssica, o soldado Michel Galvão, gravou um áudio em que faz um desabafo. Estão colocando a gente dentro do morro para morrer. A favela não é a nossa casa. Ser policial não é ser guerrilheiro, não é confrontar em desvantagem numérica, em desvantagem logística, em desvantagem operacional. Queriam que eu subisse para o morro em confronto com uma pistola e 2 carregadores de 15 tiros. Como é que pode? Não tinha munição, não tinha fuzil, não tinha mais carregadores de pistola. O soldado estava na polícia havia 2 anos. Foi executado durante confronto numa favela violenta na Zona Norte. Ele batalhou bastante para ser policial e armava e honrava bastante a farda dele. Você falava para ele sair dessa vida? Falava. O que você falava para ele? Eu falava para ele que não valia a pena, que a vida dele era mais preciosa do que qualquer coisa. Nem que eu dê a minha vida, eu amo, é meu sonho. Eram as palavras dele. Claudenice também perdeu o marido policial há menos de 1 ano. Ele estava de folga e tinha ido assistir a um jogo de futebol perto de casa. Criminosos invadiram o campo e atiraram. Ele foi executado com 7 tiros. Uma morte brutal. Simplesmente por usar uma farda, simplesmente por ser reconhecido como policial militar. Tem sido executado os policiais, tem sido caçado como bicho, como se caçasse um bandido. Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo pela Record TV. O que significa ser policial no Brasil? Significa ser criticado o tempo todo? Ser visto como um herói ou apenas como um alvo fácil para os bandidos? Por isso a nossa pergunta já está aí. Caça aos policiais. O Estado está submisso ao crime, indiferente ou fazendo o que pode? Nós queremos saber a sua opinião. Você pode dar sua opinião pelo nosso telefone, o número já aparece, também pelo Skype e pelas redes sociais. E nós recebemos no programa de hoje o nosso convidado, Percival de Souza, que é da Record TV, que é jornalista e criminólogo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Alegria toda minha, bispo. Já quero começar com uma pergunta já direta dentro do tema que a gente está trazendo aqui hoje, dessa caçada aos policiais. É realidade, Percival, que existe uma tabela de preços por morte de policiais? Sim, existe o crime de mando, o assassinato de mando. O crime organizado faz uma cooptação desses pistoleiros, encomenda determinados assassinatos e a paga por esses crimes, esses homicídios, varia de acordo com a importância da vítima escolhida, da vítima selecionada. A influência dele, o prestígio, o obstáculo que ele representa, um espaço que se vai ampliar com a morte dele. Então tem uma tabela.
tabela de crime. Às vezes por um valor ínfimo e às vezes um valor bem extrapolado, mas a tabela existe. Então isso é real? É real. Faz parte da realidade, faz parte do cotidiano, lamentavelmente. Eu já vou conversar agora pelo Skype com o Coronel Fernando Belo, do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Coronel, boa noite, é um prazer estar conversando com o senhor. Muito boa noite, o prazer é nosso. Embora num momento difícil, momento de tristeza, quando a gente vê essa reportagem e acaba relembrando esses fatos dolorosos. E a sua pergunta eu já me arvoraria em responder. O que é um policial militar? É um profissional garantidor da lei, da ordem, e sem ele, posso garantir, sem polícia militar não haverá democracia, não haverá liberdade, não haverá educação, não haverá vida. E, no entanto, a sociedade, infelizmente, muitas e muitas vezes dão as costas aos policiais militares, como estamos vendo, morrem em defesa de vidas que sequer conhecem. Essa questão no Rio de Janeiro, no Brasil, a questão é séria. No Rio de Janeiro, muito mais séria ainda. E nós encontramos aqui algumas motivações para esse crime e para o recrudescimento dele. Começaria pela crise moral, pela crise financeira que é decorrente de uma crise moral, uma crise que tem um responsável, um sujeito prepotente, arrogante, criminoso, ladrão, chamado Sérgio Cabral, que levou o estado do Rio de Janeiro, o segundo maior estado do país em arrecadação, à falência total e absoluta, a uma situação de verdadeira humilhação. Um funcionário público, no mês de agosto, ainda está recebendo o seu salário do mês de maio e ainda assim prestações suaves, R$200, R$300, é uma vergonha, é uma situação desumana, é a situação como deixou o Estado do Sérgio Cabral. Essa é uma das razões. Mas há outras razões. Eu diria que a principal delas também está no Sérgio Cabral, quando, politicamente, desprovido de qualquer ação técnica, resolveu criar as, hoje, eu diria, famigeradas UPPs. A UPP, eu lhe posso garantir que não há coisa melhor do que o PP, porque a unidade de polícia pacificadora, ela segue a mesma filosofia do policiamento comunitário. E não há no mundo nenhum policiamento ostensivo, preventivo, mais eficiente do que o policiamento comunitário. Entretanto, as UPPs, as ditas UPPs 38, que foram aqui criadas no Rio de Janeiro, eu posso garantir que não existe uma única e nunca existiu uma única unidade de polícia pacificadora. Porque pacificadora significa paz. Para você ter paz, tem que ter educação, saúde, entretenimento, enfim, educação, trabalho, e nada disso existe. Por outro lado, os policiais que foram lá colocados tiveram uma formação completamente inadequada, porque o Sérgio Cabral, juntamente com o senhor José Mariano Beltrame, apenas queriam colocar mais uma e chegaram a 38. Porque cada unidade criada fazia com que outra unidade, onde não havia o PP, recorresse ao seu Sérgio Cabral e ao seu Beltrame para criar mais uma. Ele, vendo que aquilo ali daria votos, vamos criar. E criaram 38 unidades. Sem que o policial militar... Desculpa, sim, Coronel Fernando. Nesse momento, na opinião do senhor, pela experiência do senhor, falando aí do estado do Rio de Janeiro, o que pode ser feito, não digo para resolver de uma hora para outra, mas pelo menos para amenizar essa caçada aos policiais? Eu tenho a solução, eu tenho uma fórmula para isso. E já falei algumas vezes com o governador e também com o secretário. Para que você tenha uma ideia, os batalhões, hoje, nenhum batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro tem sequer 50% do efetivo previsto. Vou dar um exemplo aqui. O batalhão do Meier, por exemplo, e esse exemplo do Meier vale para todos os demais batalhões. Já teve 1.500 policiais militares. Hoje não passa de 350. Tem 22 comunidades e toda uma área sob sua responsabilidade. Enquanto isso, as UPPs estão com 10 mil homens, morrendo a toda hora. Os batalhões defasados. Por que houve esse recrudescimento do crime aqui? Essa é mais uma razão. Porque os batalhões estão com efetivo defasado. Quando eles não têm efetivo para botar na rua, as ruas ficam despoliciadas. E quem vai para a rua? O marginal. E o marginal não vai para a rua mais de 32 ou 38.
O Masnal vai para a rua agora de fuzil. Ele assalta uma pobre senhora que está com a bolsa tiracolo no ponto do ônibus, usando um fuzil, arma de guerra. Essa é a realidade no Rio de Janeiro. Qual é a sugestão que demos ao governo do Estado? Por favor, tirem pelo menos 6.000 homens das UPPs, façam um redimensionamento, façam uma reengenharia, já que não querem acabar com as UPPs, porque quem criou as UPPs está aí, foi o José Mariano Beltrame, não está mais, mas o secretário de Segurança hoje era o seu subsecretário. Então, a questão de foro íntimo, não quero acabar com aquilo que eu criei. Então, não querem acabar com os 10.000, deixem 4.000 e transfiram 6.000 homens para os batalhões, porque os batalhões, além de, nos 10 últimos anos, não terem recebido nenhum efetivo, os batalhões perdem, no total da Polícia Militar por ano, 1.400 homens. Em 10 anos, são 14.000. Não bastasse essa realidade, foram tirados dos batalhões mais 3.000 para completar o efetivo das UPPs. Então, vejam, as UPPs ficaram superdimensionadas e os batalhões defasados. Então, quando morre o policial, Coronel Fernando, o policial formado, de qualquer jeito, dá meia dúzia de tiros lá no instante, está pronto para ir para o UPP. Se então, chegar no UPP a morrer... Desculpa, diante do que o senhor está colocando, pelo menos na minha opinião, a situação é mais grave do que a gente imaginava, porque diminuiu o contingente. Sim, é muito grave, mas ele pode ser reposto trazendo 6.000 homens. E por que não fazem isso? Por que chegou esse recrudescimento no Rio de Janeiro? Em razão da falta de policiamento na rua. Quer dizer, é preciso que traga, e agora traz o Exército. Qual é a vantagem do Exército? Nos dá alegria? Sim, nos dá alegria, mas é uma alegria momentânea. Eu espero que ela não seja. Por quê? O que nós vimos até agora, em termos de ação do Exército, foi uma ação ostensiva preventiva, que é o que a Polícia Militar faz. Entretanto, eu aguardo, ansioso, e toda a sociedade deve estar também com a mesma ansiedade, aguardando as outras ações ditas pelo ministro da Defesa. Segundo ele, o Exército não vem para cá para fazer uma ação preventiva. São diversas fases. A primeira fase, nós vimos, uma ação preventiva, ostensiva. Isso pode resolver em determinado momento, porque o Masnal vê que tem realmente as ruas aí dominadas pelo poder público, e diminui aí, inclusive, a matança, tanto de policiais quanto de pessoas do povo. Mas essa ação, ela não pode se cingir apenas, ou seja, a fase do Exército não pode se cingir apenas essa ação preventiva. A ação do Exército, na minha concepção, tem que ser uma ação repressiva. Não há como agir preventivamente sem desarmar e sem prender. Tem que desarmar os bandidos e tem que prendê-los para que a justiça faça a sua parte. Coronel Fernando, muito obrigado pela sua participação e torcemos para dias melhores, não só no estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, diante dessa situação que a gente está vendo no Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu também agradeço muito e agradeço, inclusive, pelo seu programa, que raramente a gente vê um programa de televisão que se preocupe com o policial militar. Volto a dizer, sem ele, arrumemos as nossas malas e vamos para Bangladesh. Lá a renda per capita é de $200 por ano, mas lá seremos muito mais felizes com $200 por ano do que no Brasil sem polícia militar. E o governo do Estado veja a razão de ser e a importância da polícia militar. O seu Sérgio Cabral não tinha essa visão, e se morrer policial não tem problema, morre em terra. Em terra toca o hino nacional, como nós vimos aqui agora, toca o hino nacional, dobra a bandeira do Brasil em 4 partes, dá para a viúva e acabou. Tira a roupa dele, bota no outro, se morrer faz o mesmo procedimento. Não há o respeito, não há a dignidade, não há o reconhecimento do que o policial militar faz. E dá a sua vida em benefício da vida de todos nós. Muito obrigado, parabéns pelo seu programa. Um abraço. Obrigado. Você concorda, Percival, falando da situação do Rio e trazendo também para o Brasil, com o que o Coronel Fernando falou? Eu concordo em parte, né? Ele fez umas observações sobre a estrutura de organização da Polícia Militar, nos batalhões, nas companhias, nos pelotões. Essa estrutura é uma coisa. Agora, a unidade de polícia pacificadora que ele mencionou, ela não pode ser desacreditada por completo, levando-se em conta o seu início. Quem implantou foi o José Mariano Beltrame, que era o secretário de Segurança, delegado da Polícia Federal.
O Rio de Janeiro, mais uma vez, teve necessidade de ter alguém de fora que não fosse nem policial civil, nem militar, para ser o secretário de Estado da Segurança. Foi o Beltrame. O modelo o que era? Polícia comunitária, que é um modelo que nasceu com a polícia inglesa, com Robert Peel. Isso é muito antigo, a ideia era essa aí. Mas o que acontece, bispo, é que para uma integração social, comunitária, num morro, numa favela, é evidente que não basta a ação apenas da polícia. Tem mais gente que precisa fazer alguma coisa. A educação, a saúde, a habitação, o serviço público. É um monte, são várias coisas. A polícia não tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas, até porque muitos desses problemas não são dela. Agora vamos deixar claro a forma da lei para isso aí. A nossa lei maior chama-se Constituição. Constituição Federal, Carta Magna. E está escrito na nossa Constituição, lá no artigo 144, que a polícia militar é a responsável como polícia ostensiva. É o texto da lei Ipsis Literis, é esse aí. Que, aliás, alterou essa Constituição de 88, que estava na Constituição até então. Era policiamento ostensivo. Ampliou, não é? É uma coisa aparentemente sutil, mas é muito importante. A responsabilidade de polícia ostensiva é da Polícia Militar. Agora, a prática no Rio de Janeiro, como em outras polícias militares, quem entra na corporação é a única profissão, bispo, que quem entra faz um juramento de sangue. É a única profissão que tem isso. Eu prometo, se necessário for, dar a minha própria vida em defesa da sociedade. Isso é o juramento de ingresso. Agora, realidade prática. Os bandidos no Rio de Janeiro, porque não há outra palavra, os bandidos, traficantes, quer dizer, eles no momento, eles fazem o seguinte, eles têm o controle do tráfico de drogas em vários lugares e, paralelamente, estão absorvendo o controle do contrabando de armas. O senhor veja recentemente essa grande carga de fuzis que chegou ao Rio de Janeiro, importado dos Estados Unidos, disfarçadas de várias maneiras. Armas potentes, fuzis. A R-10 é um modelo avançadíssimo das Forças Armadas norte-americanas. Fuzil 762. 762, quem não entende de calibre e de potência de arma não tem ideia. 762 quer dizer um tiro de precisão até a 1.200 metros de distância. É isso que está em poder do crime organizado. É isso que está em poder do tráfico. Resultado, os traficantes em vários lugares do Rio de Janeiro, como no Complexo do Alemão, que tem 600 favelas, que ele é um mundo à parte. Lá, o Estado é o paralelo. É como se os traficantes dissessem, o Estado somos nós, que nem o Luís XIV lá na França. O Estado sou eu, o Estado somos nós. E vocês, o Estado oficial é o paralelo lá. Precisa pedir licença para entrar, não entra em qualquer hora, se erra o caminho é fuzilado. Isso atinge a todas as pessoas. Então a questão se tornou, no momento, fora de controle. E hoje a presença das Forças Armadas é um paliativo. Porque a função do Exército Brasileiro é muito superior à função de polícia. O Exército Brasileiro, a nossa Força Terrestre, a função dele é defender a soberania nacional, a invasão de um inimigo externo. O Exército é isso, é para isso. Nasceu para expulsar os holandeses lá em Pernambuco, lá na Batalha dos Guararapes. O Exército é isso. Não é ir para o presídio de Manaus fazer vistoria, naquele presídio teve várias mortes, para ser guarda-costas de carcereiro. O Exército não é isso. O Exército está muito acima disso. Mas hoje nós estamos fora de controle. Eu diria, bispo, que nós precisamos ter gente que seja do ramo, entenda de assunto. Nós já temos todos os diagnósticos, todos os palpites, todos os achismos, todos os achólogos. Está na hora de fazer alguma coisa. Do jeito que dá, não dá mais. Não dá, né? Veja como os bandidos não se intimidam com os policiais. Tropa uniformizada e armada até os dentes. Parecem militares, mas não são. Na foto, traficantes. Os criminosos vestem fardas camufladas do batalhão de choque da PM e ainda fazem o sinal de uma facção criminosa do Rio.
Na última semana, a imagem foi parar nas redes sociais. Uma provocação que deu muito o que falar. É uma afronta para o Estado e realmente a gente está sem segurança nenhuma no nosso Estado aqui. Eu me sinto totalmente vulnerável, lamentável. O Rio é um lugar maravilhoso. Fico doido para ir embora daqui. Para tirar a foto, criminosos invadiram um galpão desativado da Supervia, concessionária que administra a malha ferroviária do estado. O local não tem segurança armada e fica ao lado da comunidade do Muquiço, na zona norte da cidade. A Polícia Civil e a Corregedoria da PM estão apurando o caso. Os investigadores tentam descobrir quem são os criminosos que aparecem fardados e quando a foto foi tirada. À medida que existe essa omissão, essa ausência das ações repressivas, o crime se expande e toma proporções drásticas. Incompetência das forças policiais estaduais. Lamentavelmente e vergonhoso para o Rio de Janeiro. Segundo dados da Ordem dos Policiais no Brasil, só no ano passado foram quase 500 policiais mortos. Destes, o maior número foi de policiais militares, 339. Quase 70 policiais civis e mais de 30 agentes da Guarda Municipal. Nós viemos às ruas para saber o que a população acha e como ela se sente diante destes números alarmantes. Você se sente seguro? Seguro? O que é isso? Acho que poucas pessoas se sentem seguras em São Paulo, assim. Não me sinto segura. Tá demais, assalto, a gente anda com notebook, celular, arriscado e tá perdendo vida por causa de nada. Não acho que tá bem para nenhum estado do país, tá? A questão tá difícil. Por isso que tem tantos policiais morrendo. Um primo meu também era policial e acabou morrendo por um preso que foi solto. E então eu acho que o Brasil devia dar uma melhorada nessa questão aí da justiça, porque tá bem difícil. O policial que tá lá na ponta, né? O bandido tá lá junto com o policial e aí eles usam o que eles têm de ferramenta aí para sobrevivência. Então é guerra, né? Mas quem tá aí numa posição estratégica para definir como resolver esse problema e acabar com essa barbárie, parece que os objetivos não são os mesmos para a solução. Inversão de valores que tem ultimamente, né, na nossa sociedade. Quem é o bom, quem é o mal, é o bandido, é o policial. Então, quem está fazendo justiça com as próprias mãos também. Então, acho que não tem mais esse respeito como policial, como autoridade mesmo, né? E muitos os veem como inimigo. Então, tem essa, imagino, né? Para mim é esse o problema, né? Não tem esse respeito como era antigamente de autoridade. Olha, nesse país o crime compensa. Então, a punição exemplar, rígida, honesta, seria um passo. Eu não sou da segurança, não entendo, sou apenas um humilde cidadão, né? Mas teria que começar por cumprir a lei. O Estado não contribui com as condições básicas para que esses profissionais da segurança pública executem em excelência o seu trabalho, que implica na nossa segurança cotidiana, obviamente. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter. Você pode entrar e votar. Coloque aí, por favor, em tela cheia. Tá a mesma pergunta. Caça os policiais. O Estado está submisso ao crime, indiferente ou fazendo o que pode? Até agora, 50% submisso ao crime. 32% indiferente. 18% fazendo o que pode. Pastor Valber nos acompanha aqui nessa noite. Boa noite. Como é que está aí pelo Face? Sim, a Edilane, ela diz o seguinte: o Estado perdeu o controle. O Cleiton Lima, ele diz: a culpa de tudo isso é dos políticos. E quem sofre com o descaso, tristes, são a polícia e o povo. Pois todo dia morre um policial e um cidadão de bem. Quanta tristeza. A Suelen Alvarenga, ela diz: o Estado não está nem aí. Cada dia mais policiais indo embora. O Ricardo Silva, ele diz: bandido que mata policial deveria ter pena de morte ou prisão perpétua. Você pode deixar lá o seu comentário, principalmente você que tem um familiar policial, você que perdeu um familiar e quer deixar o seu relato. Entra lá no nosso Facebook, fala que eu te escuto. Nós estamos ao vivo, você pode deixar o seu comentário e até aproveitar o comentário. O Percival falava, bispo,
dessa inversão de valores. Lá dentro da comunidade, quem é que manda são os criminosos. E a palavra comando está dentro das duas maiores facções. É isso que eles buscam, o comando da população? Isso é até curioso, pastor, porque eles usam várias expressões correlatas com a vida aqui fora na sociedade. Então, comando. Tem o primeiro comando da capital em São Paulo, Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A penitenciária é a faculdade. É a faculdade. E, de fato, é uma faculdade do crime mesmo, com 70% de reincidência. Evidentemente que não se recupera, não se regenera ninguém. Resultado, nós temos hoje, no geral, em nosso país, o Brasil, a média de 60 mil assassinatos por ano. Nós somos o 4º lugar do planeta onde mais se mata. Isso é intolerável, isso é inadmissível, isso é vergonhoso, isso é chocante. E eu vejo, senhor, o mesmo percentual de 60% dos assassinatos se aplica hoje ao crime de estupro no Brasil. Se estupra tanto quanto mata. E aí, falando para o senhor, vamos dizer, religiosamente cristãos como somos, é como se os bandidos reescrevessem os 10 mandamentos da lei mosaica. Eles trocaram o não matarás por sim matarás. Sim matarás e com preço. E com preço, com tabela, né? Então, isso é uma versão incrível. Agora, a polícia, pastor, é o braço armado do Estado. É o braço armado. Agora, o Estado é mais coisa. Tanto que essa Constituição a que me referi, o artigo 144, ela define a segurança pública é responsabilidade do Estado e dever de todos. Todos. Todo mundo. Todo mundo. Então, teríamos que ter saúde, educação, um monte de coisa que eu repito. Não é função da polícia isso aí. Quer dizer, a polícia está morrendo, o Estado está perdendo, né, bispo? Então, inclusive, você diz assim, mas eu tenho uma opinião diferente do que vocês estão colocando aqui. Está aberto para todos. Está aberto para todos. Inclusive, eu vou falar com o Marcos, que fala da cidade do Rio de Janeiro. Marcos, boa noite. Boa noite. Marcos, você concorda com o que foi colocado aqui? Discorda? Qual é a sua visão, inclusive você que mora aí no Rio de Janeiro, sobre essa situação? Olha, eu concordo em parte com o que o Percival e o Coronel que falou antes dizem. É óbvio que morre muitos policiais, isso é óbvio, né? Tá aí, tá nos jornais, tá na revista, em todos os lugares. Mas o que pouco se fala e que pouco comove a maioria da população é a quantidade de jovens que morrem em decorrência dessa guerra, né? Uma guerra que a gente vive, infelizmente. A cada 23 minutos, um jovem negro, de 15 a 29 anos, né? A população jovem. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. No Brasil, assim. Pouco se fala das pessoas que morrem em decorrência dessa guerra. Muito se fala dos policiais, muitas matérias são feitas para jornais na TV, para jornal impresso, sabe? Uma vez eu estava andando na rua e vi uma matéria, a primeira capa inteira de um jornal desse impresso na banca, e tinha 1000 estatísticas, tinha 1000 coisas falando sobre morte dos policiais, que tinha que ter um basta. Não se olha para a população, não se olha para os jovens, sabe? Acho que a polícia, ela se faz um braço armado do Estado justamente para matar o jovem, para matar o favelado, favelizado, para poder matar o negro, sabe? Aqui no Rio, o símbolo da polícia militar é o café e a cana. Praticamente simboliza a defesa do patrimônio, sabe, do bem material da elite branca, sabe? Então, para você, existem vários outros fatores envolvidos e também a polícia, vamos dizer assim, exagera. Com certeza, a polícia exagera. O Percival disse que como, por exemplo, no Complexo do Alemão, o tráfico, sabe, o Estado, ele realmente impõe um ritmo, ele coloca ali
as suas regras completamente diferentes do que está fora dali. Então, quando a polícia chega adentro esse local, quando a polícia entra dentro da favela, o que ela faz? Ela faz o que o policial é treinado o tempo todo que ele está na academia, que é reprimir, que é buscar por estereótipos. A polícia entra, olha para um cidadão comum, julga ali, esse é bandido. Às vezes o cara é um trabalhador, é um estudante, alguma coisa, sabe? Dá de cara com um bandido, com um traficante, com alguém armado, faz uma execução primária, sabe? Mata e depois tenta plantar alguma coisa, ou não sei, não faz esforço para prender, sabe? É essa a questão. Quando a polícia entra numa favela, quando a polícia dá de cara com um bandido, com um traficante ou alguma coisa, ela mata, ponto, sabe? E óbvio que os traficantes, os bandidos vão fazer a mesma coisa. Então, é isso. São vários fatores. O Percival disse que junto com o policiamento tem que ter educação, tem que ter saúde, é óbvio. Mas o Estado, o Estado ele tem um cobertor que não cobre o corpo inteiro, sabe? Quando ele cobre a cabeça, ele descobre os pés. Quando ele cobre os pés, ele descobre a cabeça. Então, muitos falam, não, nós precisamos de mais policiamento, nós precisamos de mais policiais na rua. É a mesma coisa que dizer que nós precisamos matar mais, nós precisamos, sabe, reprimir mais, nós precisamos